Como sina ntiro Lúcia Furahi Candiado. Dabaliwa ine meji ndabaliwa Maringwi. So ngonda ora ya gera ile. Tazachinja tawagala kupi. Tikimono cha 12º bairro. Matenga. Lúcia Furahi Candiado nasceu em Maringwi no tempo de guerra. Fugiu de Maringwi para vir viver cá em Matenga. O problema está se fez mais na Ngondo. Ngondo yafika mnemo kwanza ita 16 anos. Quando kudini tukusefe ndi kalimana mdoko ate kukulia tikudini tukusefe na Ngondo. Ate ndazazi kufunda kwenda kufunda sobya Ngondo. Nakona kuti zvanyanya tochinja kubela kupi. Tukakule kakala marenamu. Tuzochinja manja marenamu tubela manja mani mafirimo. Foi por causa da guerra. Sofreu muito desde criança com a guerra quando ainda estava em Maringwi. E razão pela qual não teve oportunidade de ir à escola. Entretanto, nesse período passou primeiro pelas mãos da Renamo e depois teve que sair das mãos da Renamo para o lado da Frelimo. Sobiani data sobidikana kasefe maji na njala. Sefe na njala kule nkulima ngame wantu na gera kuno ja kukana manja Frelimo antu katambira wakona ukana kamilika ukaenda kona katenga mulojo agwa kule kutanga ukalibe chintu. So kwa echa dzo ndakachela minyanya kujamato ndo za mtanga vile agwa tikazona ngati mseferemento maningi. Agwa papa na kona tusefezo zotawa tubwa kala manja mani mafilimu ja kuno kuli nani sobia unenda kulojo kagula china kugula iwe ndo furuka bwa kuta ziza dini tazidakiliaje tai. A outra razão é que havia muita fome, sofria muito com fome. Do lado da Renamo não havia distribuição de comida, nem oportunidade para comprar alguma coisa. Não havia lojas com produtos à venda e não podiam fazer machambas e tinham que sobreviver com tubérculos. Então, depois de notarem que a vida não estava fácil daquele lado e do lado da Frelimo era razoável, podiam receber a distribuição de comida e podiam até, tendo dinheiro, fazer compras nas lojas, então com o pai decidiram fugir daquele lado para cá, para o lado da Frelimo. Quantos anos que a senhora tinha quando saiu da Renamo e veio para Frelimo? Estava cá há 92. 92. Começar em Ngondo kudini. Kutoa batana maoko dindini fita previdade já kuona ubanda tobana makaya tutofika. Quando começaram as negociações para a paz, então foi um momento em que a guerra abrandou um bocadinho e ela com o pai e o resto da família conseguiram aproveitar fugir para o lado da Frelimo. Sim, tabela muito às vezes bukai fekule tafika pa Nyamatanda. Kunyamatanda ukalimartea. Wantu wangadini wafinizana maningi kumala kwa Ngondo jana kuna kuti mule mukalibe makulima tai. Tazafuruka kutaka makudini makulima já. Primeiro, quando fugiu com a família, foram para Nyamatanda e foram acolhidos em aldeias. Vivia-se em aldeias nesse tempo. Mas havia dificuldade de praticar agricultura em aldeias e depois as pessoas estavam todas elas acumuladas nessas aldeias. Não havia espaço para as pessoas se sentirem mais à vontade. Então, procuraram um lugar onde pudessem ficar um pouco mais à vontade, praticar agricultura e viver uma vida um pouco mais livre do que ensardinhadas em aldeias. É a razão pela qual tiveram que sair de Nyamatanda para cá em Matenga. Antes dos conflitos da guerra, a família da senhora, os pais da senhora, eles eram camponeses. Vivendo na culima. Viviam da agricultura. Culima. E aí aqui em Matenga vocês conseguiram voltar a fazer agricultura. Vikavivela segula tuzile ndio chakula na ife ne tuchinja ubya kuna kushikola tazikufunda tukufunda vibija vile vikakula na baba na mãe tukita basta la kulima. Voltaram para as mesmas práticas que os avós, os pais faziam antes da guerra, que era a agricultura. Vieram para cá, não tiveram tempo, oportunidade de ir à escola, então retomaram as mesmas atividades que fizeram sobreviver os mais velhos. Maminda lisalima magwere mapira, feijão, ndozi, nyemba, gula chinchino likuika jerejeri, machukuru maningi ni comida de magwere. Sobretudo milho, mapira, recentemente gergelim por efeito comercial e feijões. Feijão nhemba, feijão buer, que é chamado por feijão doce. O gergelim ele é plantado mais aqui por causa do valor comercial mesmo, que as pessoas começaram a plantar gergelim. Tisalima chito sabia kutano tukulima mapira manga anditi mapira manga tinaika munyumba tochengeta kona kuja na wana chito hichi chisatipedza iti nona kugula malapuzela pala wana
makadeno, nguo za kuvala, kugula sabau, kuona kwenda kuchigayo, kugula umunyu na sobyanje, yachitoe chile. Agora tingakwenda kulima chitoe tingakwata magwela ali kugulisa ja, taula ya wana. Sobe o prefeito limpo dinheiro babi, bachitoe baya. O gergelim é mais pelo valor comercial. Quando produzem milho, põem em celeiros dentro de casa para a segurança alimentar da família. Entretanto, para conseguirem material escolar, cadernos, lápis, lapiseira, mesmo para conseguirem comprar alguma coisa, poder de compra, é preciso que vendam alguma cultura. E essa cultura não pode ser milho. Se venderem milho, então ficam sem comida. Por isso é que produzem o gergelim, que depois, como tem muito valor comercial, vendem o gergelim e com aquele dinheiro vão resolvendo as preocupações que precisam de ser resolvidas com dinheiro. E esse processo de fome que a senhora falou que teve, né, no processo de guerra civil, quando a senhora vem para cá, isso abranda? Nada, olha aí que você fez kule na njala. Mani achinja fibela kuno tuko na ngajambo yenye. So bianji njala ikanyanya kuita kilimi huku ilango njala ikalinya njala ya Mulungu. Na kuti wanu hakadini wakakanina dzikoshi. Mulungu ni akatani ni akavumba vile. Na kuona kuti kwa manu hawa wanasiana tani kuti kondomenyana kukuta kumenyana kukuta. Mulungu adadini adzaitisa njala ikulu doji ano ne vumba neti wantu katsefe kufa nai. Njala manji deja yefe kuno ja kwa ngondo ya dini. Yakata dimgwenye pangona tukona ja asadisaita njala chaka pia kapizinji mpya comida. Aquela fome que se fazia sentir daquele lado, em parte, foi castigo de Deus. Como os dois lados estavam em disputa e as pessoas não tinham paz, então Deus retirou a chuva. Não caía chuva e a terra não produzia nada. Mas quando já começou a existir o entendimento entre as partes que estavam em disputa e as pessoas que sofriam as consequências dessa disputa, portanto, começou a existir o entendimento, a chuva voltou e já os campos agrícolas produzem e a fome diminui. Aqui a senhora tem onde fazer a machamba. E aí isso ajuda nesse processo de diminuir a fome. Nada, mbuto tikanayo ya kulima bigme. So na mandena kaunti ngondo na Mungu ne kuvumba tadzapisia kwekule. Bati boya kuno tadzaona zipondo mbuto zinangu. Tukulima, tukuje sawana. Lá também tinha machamba, campos agrícolas. Mas durante esse tempo de conflito intenso, não caía chuva. Então, toda a prática agrícola que fosse possível era em vão. Nenhuma coisa crescia nos campos agrícolas. Mas quando mudou para cá, conseguiu de novo um outro espaço, onde agora produz, porque também a chuva cai. É verdade que há fome de quando em vez, mas não há tanta escassez de chuva quanto ocorria no tempo de guerra. Então, e como é que a senhora conseguiu essa machamba que tem hoje? A senhora vem de um outro lugar para cá. Como ngua idabu ya femuno mukaribu wantu muno. Tabuka jamatanda muno tonga posi mbani ndifika mbuto zwa ina wantu. Mandela finyizana ife kule guvernor dongo tikatsabi kada muno mbaende katsaka pali panda ogala mone kudini kulima tatsakali kuna muna antu tokomasa kubata mbuto kada muntu okubandira ndi doji kitali ndi 5 kitali 4 kitali tasifika zadini tonadi maminda karibu wantu muno dai. Quando decidiu sair das aldeias, onde as pessoas estavam acumuladas e não tinham espaço para a prática agrícola, etc., e o governo autorizou que cada família que quisesse ir procurar um espaço onde se sentisse mais à vontade poderia. Então, ela e a família vieram para cá e não havia muita gente. De maneiras que uma família podia ter 3 ou 4 ou 5 hectares. Por si só, para aquela família, porque não tinha muita gente. Como foram as primeiras pessoas a chegar, então escolheram uma enorme porção que pertence a esta família. Depois, mais tarde, as outras pessoas foram aparecendo. Mas quando chegaram, não havia quem pedir o espaço porque estava tudo mais ou menos abandonado. Então, essa comunidade daqui hoje, que tem, né, que tem 15 bairros, ela é uma comunidade formada de pessoas que vêm de vários lugares. Wakaribu mano utula manine wakawanda nata. Wakaribu nango mnagumana 5 casa ou 10 casa pa zona ngabana hapa. Wakaribu wanu uyaruko. Agonga fika utasikia babi pepale. Tano ntepu be mngafuna huko kwa tani. Limani tantu, ntepu kwa tani kwa tantu. Mkaribu wanu wakawanda muno. Tinha pessoas
Não são todos vientes de outras aldeias, outros bairros, outras comunidades. Aqui tinha também Matenga, mas o número era muito reduzido e as pessoas estavam muito espalhadas. Então, quando chegassem os novos, aproximavam uma dessas famílias já estabelecidas cá e pediam espaço, e as famílias diziam: olha, aqui o espaço é enorme, escolhe onde você quer se estabelecer e se estabeleça, e pronto. Foi assim que ela começou com a família dela e estabeleceu-se aqui. E como é que é hoje também esse sistema das lideranças da comunidade, né? Então você tem os Infumo, o Sapanda, o Régulo. Como é que isso foi sendo estruturado, já que eram pessoas tão dispersas também, né, e de diferentes lugares? Nada, utongune swa leo sai, utongune ngwakana kale. Ula naguma na imwe notulali ponepo, nendiso. Jana kambani lidwa papi. Wapepo na kuti wantu anganda pe kuikwa kuti uimba kale karuga kati uimba kale karuga kuti ngakona kukhala wantu anya kuonerera. Nakhala ngawana hasina baba nei. Nema ite koneka Mfumu, Nyakwawa, Régulo. Na tinapirisa ndife mbana na dali kuita Régulo. Ngana mbaiti. Mbana dali kuita Nyakwawa. Mbali ngala mbaita kuoneka nezaje kuleta nakwanisa kubata wantu. Kuti mungakane koneka Mfumu ne Régulo ne sakatali nyikaje ngakhala boda. Havia, sim, a liderança tradicional, quando chegou a senhora e a família e as outras pessoas que vieram, mas também a outra forma de instituição da autoridade comunitária foi escolher a pessoa que encontraram no espaço. Aquela pessoa que já estava estabelecida no espaço, então os que vieram escolhiam aquela pessoa se tivesse bom coração, uma boa liderança, um espírito de boa vontade para trabalhar com as pessoas. Então era escolhida aquela pessoa, conhece melhor o espaço, está há mais tempo lá, então essa pessoa era escolhida para ser ou Mfumo, ou Sapanda, e em casos necessários até mesmo Régulo. Como é que era a relação da comunidade com o parque quando a senhora chegou aqui? Nada, tempo da brefe. Na chinjiro biasiana. Tangu tempo da brefe zere vai kali manji kali kutali maningi. Muno mukaliba nyakudini, nyakuonerera dai. Padzabwera muno da kwa kumiteshi. Kwa kumiteshi jamba zakawantu wakudini. Wakuonerera kulongoti wabale. Mbati kontrola nini? Zere vayatu. Muna nyama. Muna zizinji zilimupi. Zilimune mazidigani kuzidini. Zula iwe tai. Kute kuti zikama wanyamaso wanyakudini. Wachakusuonerera. Majimani hadi akakala dikali hadi basiana. Chinjino hapana mtu hataja nyama. Chinjino mtu hapana chapisa moto kwa tikeni manera. Na sobiai. Asianja na moda kana mani akakala kukitefi chinjino ja. Sabe muno wadina kumite ya kuonerera zerva. Há muito tempo, quando ela chegou, o parque já estava lá, mas estava muito longe, assim dizer. Como longe? É que não havia aqui na comunidade uma infraestrutura ou uma organização tipo este comitê, que pudesse ajudar a estender aquelas regras de conservação que estão sediadas lá no parque para a comunidade. Então as pessoas naquele momento tinham até, matavam animais, etc., porque não havia dentro da comunidade uma organização que velasse, que proibisse, que protegesse e que fizesse com que as regras de conservação que são implementadas lá se estendessem até a comunidade. E quando que começa a ter o comitê aqui e essa relação mais próxima com o parque? Iya nina makuli shanda kangana chaka so walidatia sha. Kubatana cha kumite nanji na zereva kulu. Fajwa takane ngati pabo dzibe ya zereva nanji na kumite hivyo. Akanga maswa kupya kuonera kuno ja uko kwakhala kutali za uko vinachitika kuno khakutani. Khakuzoda kwa muna kumite muno ndi walikuona za mupisa za muno ja. Sta kumite da makole mesmo. Ela não se lembra exatamente do ano que se introduziu o comitê, mas o que sabe claramente é que o comitê na comunidade é olheiro por atividades de conservação da biodiversidade. Coisas que há muito tempo só estavam lá longe e ninguém sabia claramente o que é isso. Portanto, com o comitê, já as regras são sentidas por cada membro da comunidade. Mas antes do comitê, ninguém tinha na comunidade muita informação sobre o parque e quem cuidava disso, etc, etc. E a senhora vê como boa essa atuação do comitê aqui nas comunidades? Nada, pili boa mesmo. Kubatana hiyo na kuonera isusu pili boa. Kuanga bona imiti haiteki kwa kile manera. Nyama yula hii kwa kile manera. Tameka nyama yula hii kwenda nata.
tukona nika ikudini já ikuchinjao já se ana maneira que muno muito catima quando qualquer maneira mas chinchino nada. Antes do comitê havia, por exemplo, muito abate de árvores. Ninguém controlava os recursos dentro da comunidade, era só lá dentro do parque. Portanto, agora já as pessoas são proibidas a abater de qualquer maneira a vegetação, animais. Ela diz que estritamente já não há isso na comunidade. E isso tudo é graças à atuação do comitê dentro da comunidade, que não só é o olheiro do parque, mas também proíbe as pessoas a praticar aquelas atividades que são mais ao ambiente. Já foi até o parque da Gorongosa? Ndaenda kusvika kunekuzereva ndaenda kasvika enda kuhililapa. Já foi por 2 vezes. A primeira sob vez, a madrinha ndaenda kweneko. a primeira vez que foi, visitou o parque mesmo, lá no fundo, e fez o safari. A segunda vez parou aqui no Centro de Educação Comunitária, já com o programa de madrinha das meninas, essas meninas raparigas na escola. E como é que é o trabalho do Clube das Raparigas? Nada kufamba. Está a andar bem o trabalho do Clube das Raparigas, está a andar bem e ela tem ligação com este clube. Salatu isusu ndakuti kale mwana mdogo asati akula akasembuka kwenda kubanja akuwa padzabwera purusete kuti novala pena kudikana munzona mukhale wanye maonereri mungaonera maonereri wana mdogo adikana kuti adini aende kubanja asati adziwa chikola chikulu mwana afunze amali chikola adzaenda kupi aende kubasa imwe mai na baba munodini naganya likagula kale chimwana chidoko doka kamba chiende kumisha chingasvika kumisha kwa chikhali do chitia chikudini chikuya chatinga mai na baba mwadini maperederi agwa chinchino zvinala kuima ife maonereri tifambe mudzi muna wana wasikana enda kuchikola napo sembo sedo enda kuchikola napo sembo sedo até do basta tukudini dukuta ife kuonera wale muna wana wasikana. O serviço das madrinhas como ela é passar casa em casa, onde tem uma rapariga ou muitas raparigas, sensibilizar os pais para adiar os casamentos prematuros e permitir que estas meninas aguentem com a escola. Depois de estudarem, quando já são adultas, já têm profissão, etc., já estão livres para assumir o seu destino sozinhas. Antes, o que acontecia era, crianças em idade muito menor casavam-se e às vezes ficavam 2, 3 anos em casa do marido e depois voltavam. E ficavam de novo em casa dos pais, portanto o lar acabou, ficou pouco tempo, acabou e a menina, portanto, não teve a oportunidade de estudar e nem no lar está. Portanto, os pais encarregados de educação é que perdiam muito com isso. Elas voltavam para casa por causa de separação mesmo? Yama huyu mwana kazi ni mwana mdogo. Mamuna ni mwana mdogo. Chinjile msaona mundu angona kunyumbina kwa kuchina ne dispeza ne yanji mkazimbo kulima akwanisi anabala pamwe na chali mwana mdogo. Mambuna ndio kuti mwana apase mwana dispeza cha kwanisi. Na kuona mwana ndio kusefeo na hija kubi. Kutohija kunyumba kwa baba kapasa pondo baba basa na mai. Kuti ahija na mwana ja banja latani na mwana cha dani. Há situações em que os casamentos prematuros aconteciam entre uma menina e um menino. Todos são de idade menor, são crianças. E pronto, levam-se e ficam lá. E depois ela nasce enquanto ainda é criança. O rapaz não aprendeu a fazer nenhuma coisa para conseguir dinheiro e sustentar a mulher e a criança. A menina nem a agricultura consegue praticar porque a idade é muito menor também e tem que aturar a criança que já tem. Então, conclusão, a menina, preferência era voltar para a casa dos pais dela e dar serviço aos pais dela para alimentar o filho dela. Ou a filha dela se fosse uma menina. Portanto, os pais encarregados de educação tinham duplo trabalho. Cuidar da mãe e cuidar do bebê. E há quanto tempo que existe o Clube das Raparigas? E se a senhora já consegue ver que tem uma diminuição nesses casamentos de crianças? Manje nada ninga sona tampa wino. Kabeve mwana mdogo akusembwa mwana mdogo. Na kuti angasembesa mwana mdogo kuti nenda kabata baba ne mai. Toliganya matanda kwenda kadea. Tisakambisa miagwana kugopa antu kwenda kadea. Pana mwana usembi wali mwana mdogo nanda. Tekuta kondo na tuende kushikola jazo kuchinja já. Há sim mudança. Há muito tempo os encarregados de educação não tinham represália por mandar casar uma menina em idade muito menor. Hoje em dia, sobretudo aqui na zona Tampão e nesta comunidade, quando um pai ou os encarregados de educação mandarem casar uma menina em idade menor, então as madrinhas vão à casa daquele senhor
pegam a família para a Nhamatanda, onde ficam na cadeia. Então, e agora, com medo de ficarem na cadeia, os encarregados de educação já não estão mais a deixar que as suas crianças sejam casadas em idade menor, porque depois eles, os mais velhos, vão à cadeia. E a senhora é casada, foi casada, tem filhos, e os filhos da senhora estão aqui? Nada, wanangu ensene wali pano. Mwene asemboshi moyo, mwene ndinaye pazonapa. Na ngomba mamuna latanga idei, akuta ontrakita che Maputo, mwene wadoko wana pambapo. Tem crianças. Tem uma em Chimoio, tem uma criança em Maputo, tem uma criança aqui, esses já são de idade. E depois tem as mais novas também aqui. Está em casa. E o outro trabalho que a senhora faz é junto ao comitê com relação aos fogões, né, que o poupa-lenha. A senhora pode contar um pouco de como que é esse trabalho? Chitanganya na chikontali na kuti adabwera sobuduli, tikapidziwa dai. Sobuduli alonganda wisa projeto ya kudini mumbe fugao poupa-lenha. Ife tapidadi mgrupimo, tupfunjiswa kumbanji fugao. Sobiani alongati fugao hii mungai umba hii. Imba judari maningi. Imba judari ngahama na nghuni. Ngabe maningi kuitwa na utsi. Hamushipi tai. Zinapopali nghuni. Si ndizodi. Tatentalidi kumbali fugao manjisi. É verdade mesmo. Tisabikanga ngmaniano ndinabukawo mbika ndilimpo. Kaledi ne fugao poupa-lenha pode dikutsinga ila nkhuni. 2 dias latani napera. Agora fugao poupa-lenha ndiboka ibodzi basi. Ndikama nangu singu nkhuni anditi. Até pode kuita mês, tsinga ndinala nkhuni. Lukujudari ine, lukujudari pondo. Processo ngakumana kale daí, tabuta pouco. Sim, veio aqui um senhor de nome Abdul introduzir a ideia de fogões poupa-lenha e falou com o comitê e juntou com as pessoas e tal, instruiu as pessoas para fazer esses fogões. E esses fogões têm uma única entrada de lenha, poupam muita lenha. Portanto, antes, quando não usavam fogões poupa-lenha, às vezes eram molhos grandes de lenha, enormes molhos de lenha que acabavam em menos tempo. Agora, um molho enorme pode levar muitos dias, muitas semanas, porque o fogão só tem uma entrada e não gasta muita lenha e depois não suja muito. Há muito tempo era todo fumo a se espalhar à volta e tal, mas agora não, da forma como ela está limpa, pode entrar na cozinha, prepara confecciona os alimentos e sai na mesma limpa sem muito fumo e sem, portanto, perder muita lenha. É sempre um trabalho das mulheres? Madangu anasaka kazhinji anasaka ni mkazi. So mukakamba gumana mamuna anapena amba kujudari mbubu yakasiya papi. So mutsanga matu muno njinja na basa neni mkazi. Normalmente, e em muitos casos, é um trabalho feminino recolher lenha para casa. Entretanto, há casos excepcionais de homens com sentimento, que também ajudam as mulheres a recolher a lenha e trazem em casa. E outro ponto importante é que esses fogões, ao pouparem a lenha, então há menos consumo de lenha que está também no mato, na natureza. Portanto, poupa-se a lenha que está na natureza e poupa-se a lenha que está em casa. E esse fogão ele foi introduzido justamente assim, um dos motivos era esse, né? Era de poupar o trabalho das mulheres, e o outro motivo era também de aumentar a conservação do ambiente, né? Assim, diminuir o corte, né, das árvores para se fazer lenha. A senhora entende que as mulheres estão compreendendo essa função? Nada wakaswanzanga wamba zvitenderi pena kuti tisafamba mudzi por mudzi kusafanya mafugao. Ngoti mama zvankhuni vyakuti maboka matatu zvile mbazvitani mbazvipere kuti bupume famba mtsanga. Tufamba mudzi ate kwa dola kweso. Tisafamba mudzi pasasanya fugao. Muntu azhinji jana fugao kona kuti fugao dini ili bon. Anapoma makatsaka nkhuni pasitimiza waenda mtsanga, timiza waenda mtsanga, ili wakona ngawali bom mesmo. Ela é uma das ativistas que passa casa em casa a sensibilizar as outras senhoras para lhes fazer entender que o fogão poupa-lenha poupa também o esforço, o trabalho, o sacrifício que as senhoras tinham e poupa o uso dos recursos naturais da natureza. Então, passa casa em casa a explicar às senhoras e a fazer com que elas tenham já
façam esses fogões para lenha e comecem a usufruir desses benefícios que isso tem. E ela acha que muitas pessoas, sobretudo as senhoras, estão a aderir à ideia. Como é que é exatamente o trabalho que a senhora faz com as mulheres com relação ao fogão? Bebe ndivyo nga mani yabwe yamwe tepa. Mani yabwe yamwe mafikira nkumite dai. Ovizari wantu ensene tusangana mubi kumite mu madzimai. Tufundiswa nga mani yaite mwe tufundiswa da. Pakufundiswa efika da imwe manya kufunda maka pulumeti kasasanya pa nyumba pako. Muntu. Uona kuti ina vantage. Tudafama na udini na kuvunda mbanda kuti abale fugawo ilipo onani ndabuka pakubika ndina ne shuju ne utsi ne kusanja kosolive nguni zanga dai da sekane sima pe mazozi dagala wale na kusilira songa sindi kuidambo ya mutani msatani pa nyumba sindi bandi kuidambo ya mutani tikafambadi mudzi na mudzi pala kudini tikalipo dozi madzima kusasanya fugawo pa mudzi pulu mudzi até ense batenga. Tudo começou aqui no comitê. Quando a pessoa que veio com a ideia surgiu, apareceu, houve um encontro entre senhoras que foram convidadas para virem receber a ideia. Então, estas primeiras senhoras, incluindo ela, viraram as líderes, que primeiro implementaram nas suas casas para, de facto, verem se a ideia funcionava ou não. Então, depois de terem implementado e viram que, de facto, poupava mesmo a lenha e depois poupava o trabalho das senhoras e depois saíam mais limpas da cozinha e tal. Então chegou a vez delas mesmo, essas senhoras que receberam a ideia e implementaram, passarem já a mostrar às outras senhoras que afinal isto serve. Vejam como eu estou, nem estou a tossir mais, já não estou a consumir muito fumo. Então as outras senhoras não só ficaram sensibilizadas, mas já são elas que estão a gostar, estão a apreciar, estão a pedir. E a comida é boa? É boa. É bom de ir a poparenha kuti ampiti fumbi. Tanga ya kale ile. Tateleka tepa ukumpepe na bwana huku na bwana huku mafumbi yangu akapita mkumida kuti mabula kwa dini. Anda gola bula kwa ndilimu na limu ngabutani fumbi. Uko katambatu. So moto na bwana papi basi. Na pansi aiti ne shuju ne tandi libo kubida ndili na buka papo. Fuga po pale. A comida limpa e boa é esta que sai do fogão popa lenha. Por quê? Porque o fogão popa lenha só tem uma única entrada de lenha e o fumo não se espalha. Ao passo que a comida que se preparava antes da implementação do fogão popa lenha era essa de 3 pedras. Lenha cheia em cada uma das entradas. Quando soprasse, é fumo, é poeira, tudo aquilo que fosse levado com vento podia uma parte cair na panela. Então isso constituía impureza para aquela comida não estar 100% limpa. Mas esta nova já não, porque não há poeira, não há nada que entre na panela e mesmo soprando, tudo está tapado. Quem já tem o fogão, recomenda para outra? A gente já mundo para a zona aí, a gente, fogão basi. Cada muda na muda para fogão. A partir da fogão. Até ainda lemego, ainda muda quando a sasanya mafugão. Zona aí a gente, fogão basi. Nesta zona, maior número de senhoras já aderiu à ideia de fogão e ela já saiu para Lamego e para mais uma outra comunidade fora daqui a implementar, a disseminar a mesma informação da propagação do fogão popa lenha e muita gente está a aderir, sobretudo as senhoras. Os fogões vêm a partir do parque para cá. Ainda falta muito fogão? Nada, pode kufunika majinji na kuti wanangu wapale wakula ne waukazali basi wanaudini wakukula mamiji akutani akudala basi pode kuisha basi wabweni kumombela huko wakudikana maningi kuti watu madini wadziwe kuti kwenda kupi tubuda kupi. O número limite de fogões popa lenha não é fácil definir, porque tem pessoas que estão a crescer e estão a constituir novas famílias. E essas pessoas também vão precisar desses fogões popa lenha. Então, se existisse a possibilidade de continuação de distribuição desses fogões popa lenha nas comunidades, seria melhor, porque novas pessoas que ontem não tinham casa, hoje já constituíram uma nova família e querem confeccionar seus alimentos na sua nova casa. E, portanto, havendo aquele fogão, a pessoa já não precisa mais recorrer ao sistema anterior. Ele receber o fogão popa lenha e já começar a usar na sua nova casa.
Não existe a possibilidade de cada família fazer o seu próprio fogão? Havina nda. Tinamuka ife pode wawili watatu wanaye washanu tuenda pamudzi tugadzira fogão tosia tuenda panango tugadzira fogão tosia. Sim, é possível. Elas podem, 2 ou 3 ou 4 senhoras irem numa casa onde ainda não tem um fogão para lenha, fazerem esse fogão para lenha, deixarem ali e depois irem para outra casa e continuarem assim sucessivamente. Podem sim fazer fogão para lenha dentro da comunidade e não depender da distribuição do parque. E quais os materiais que se usa para fazer um fogão para lenha? Material yakona zikaumba ifezeka na butuli kulikana maboroko basi na mataka basi mataka pachuru na maboroko kulikana 12 boroko na mataka so zachinjizo nditebu manji zasiana padoko zasiana mafua aya mazona mkumi masanu mapita majesa munene ndipo chimungama akaoneni majesa zipo za kutoma ikuru zipo zokugadzira chinchi na gwazo kugadzira chinchi safuna material kuita mafua fero ife muna material ya fero atina agwa zatu za tigwizi so ni boroko na kwata mataka pachuru so agwa mai babu azubwa chinchilo já zukunensa bafua. Há um bocadinho de diferença nesses fogões para lenha. Os primeiros fogões para lenha eram feitos em casa e não usavam metal. Usavam 12 tijolinhos, mais a areia de uma montanha. Então juntavam aqueles tijolinhos e depois punham a areia da montanha para, portanto, tipo rebocar por fora. Já um fogão grande e servia. Entretanto, passou-se dessa prática para um outro modelo mais convencional que usa metal. É esse já que exige que as pessoas precisem de ser dadas metal para conseguirem fazer esses fogões. Mas aquele modelo anterior e inicial, qualquer um pode fazer porque é só ter blocos, esses tijolinhos e a areia, quer dizer, é argila para pôr a volta. Esse tradicional que não tem, né, esse ferro, o que ele poupa de lenha é a mesma coisa que o fogão que tem o ferro, o metal. Kwa zenzenezi sasa. A mesma coisa. Só já fataru materiais za chinchinozi, kudigana matudu ya ng'ombe, ife muno ng'ombe zazifuya. Kudigana mafuanji, afero, ife dinyoza kuti tigule fero atina. So zatu zakalezi kwa msatu base za buno. Tukanga zilibona kuti atiendi kabula chintu dai. So tinagula boloko, bo tinagadzira boloko basi teka. O novo modelo exige excrementos de boi e depois exige metal. O que a comunidade já não tem esses 2 recursos. Não há muita criação de boi por aqui e para metal é preciso comprar. Mas aquele primeiro modelo, que era usar tijolinhos e argila, é tudo material local. Tanto aquilo da comunidade já tem dentro de si esses recursos, não depende de mais nenhum outro recurso que seja comprado ou que venha de fora, como excrementos de boi ou então esses metais que são usados nesse novo modelo. A senhora tenta incentivar que as pessoas construam esse com os materiais locais? Wakutoma uo nda kufundisa. Ndio unanyanya kudzwene bembe ngakutoma. Wachiwiri ja dzabwerambo umberi kwanga ndikataterera wapi? Uneo jana kunjaenda kukusu. Kukaunga kukusu kule kunadikana munhu anadini. Anatala na munhu anadikana family nanje na tachi. Wadzapita nyakwanisa kulemba. Manyapita so pakadzabwera kapfunza pale kadzasanya ndikalipa koma ntwangu basa la kudziwa. Ndikaenda ka 60 basi. So aya akale aya. Hapo ndinampula ndinafika kaita ndega. O primeiro modelo que usa 100% material local é o que ela também 100% domina. Quando se muda do primeiro modelo para o segundo modelo que usa excrementos de boi e metal, já houve uma necessidade de mobilizar pessoas para irem para a formação lá dentro do parque. E essa formação já tinha o segregacionismo. Era preciso pessoa que saiba escrever e conseguisse usar touch, esses equipamentos eletrônicos. Ela, como já tinha experiência em fazer esses fogões a 100% material local, foi assistir como se fazem esses. Mas quando foi a parte de querer escrever e usar os equipamentos eletrônicos, etc., ela já não entrou nesse processo. Só ficou a ver a prática, como é que se faz na prática. Mas em teoria, tirar apontamentos, etc., isso já não era com ela.
com esses materiais locais, e esse que a senhora foi aprender, não tem muita diferença no sentido de todos os benefícios que a senhora falou que tem para as mulheres? Sabe dizer, babo hii materiali novo hii, cacho para maningi. Só te conhece ali tipo, desde a matibesse pode 3, 4. Na pela sasanya se chupi. Só material ya kushupa a ng'ombe yale na mafelo yale amuna. Agora hizi za tuzi pa dia pode sasanya 2. Pa dia pode sasanya 2. Agora hizi pode 3, 4 pa dia nadini. Na gadzira. Bom, o novo modelo que usa excrementos de boi e metal é mais rápido de fabricar. Num dia pode conseguir fazer 3 ou 4 desses fogões. Ao passo que o modelo antigo já é um pouco oneroso. Pode fazer num dia talvez 1 ou 2. Mas em termos de benefícios, são todos úteis. E ela domina os 2 modelos. Só o material. O material. Sim, material. Tem que ter sempre esses ferros, tem que ter sempre excrementos. E isso tem que vir de fora da comunidade. A formação foi dada pelo parque. Para se fazer esses fogões hoje, nesse novo modelo, que usa coisas que não são, né, daqui da comunidade, eles fornecem para vocês? Vingabuya material, kabuya katambiswa mafero. Depois kunaoneka presidente Amadi anataka ndikupi kuna mbuzi, kuna ng'ombe. Podeka vipedaço padogo, tuenda kadini. Mafero akabwela ngao mesho, tuenda kaumba. Tepa já programa ya mafero ya tini, ya pela mafero. Para limbo? Gapa, so yana fune kuti mbazi musira vachiwisa. Ifetili pronto basi. Sim, depende muito da distribuição do material, sobretudo de ferros. Esses ferros são distribuídos de fase em fase. Então, quando os ferros chegam, o presidente do comitê, o senhor Amadi, há de ir já procurar onde tem bois e conseguir os excrementos. Mas quando os ferros acabam, tudo para. E fica-se de novo à espera da nova distribuição desses ferros para de novo o processo continuar. É assim como está a acontecer. E neste momento o processo está parado, os ferros acabaram. Conhece como fazer no modelo tradicional. Existe um incentivo do comitê para que a senhora faça, continue o processo de substituição dos fogões com a tecnologia que tem e com os materiais que tem aqui? Nada, saenda. Nawanga na gulapena ndaenda limego, ndaenda mfambise. Nenda chidadea kuku chihedea ndagoma chakaja nikafanya zeza atigu tamkaribe mafero anifipela lili daindi senza basi manya kasenza ina kale ali. Ela não fica à espera que os ferros venham e os excrementos venham. Já foi para 3 comunidades daqui dentro de Nhamatanda e implementar o modelo antigo, que é feito com recursos que existem localmente. Se apareceram os ferros, vai para os modelos novos. Mas se não aparecer, ela vai continuar sempre a disseminar o modelo antigo. E nada, só está cuidando mesmo. Como está cuidar grupo de interesse, está kufuna me kufamba ndega kuti. Zona yakati kulikana fugao intengo enda. Ni 2 dias, 3 dias pode sumana ndiri kupi. Ndiri kwenda kuita fugao. Kola yakwana ndo yakumutsi. Ne kubirigado, ne kudini kutakuda kwangu kuti basa ndakalida ndini. Ela gosta desse trabalho e faz de livre e espontânea vontade, não é obrigada a fazer. O que ela fica à espera é saber que numa dada comunidade alguém precisa desse tipo de fogão. Então ela vai, e se mesmo for necessário ficar uma semana lá a fazer esses fogões, ela fica a fazer os fogões e depois volta. É assim que ela trabalha, porque gosta desse trabalho. Kabisa unyezera kuti ine ndadziwambo basa kufundiswambo. Tebonisa kwatambo maone udafundiswa ine ule kuti ndifundise mbanzanga. Ela fica satisfeita porque também aprendeu. Alguém lhe ensinou esse modelo. Então ela fica satisfeita quando também consegue ensinar uma outra pessoa aquilo que ela aprendeu e aquela pessoa consegue assimilar. Para que depois também seja aquela pessoa a continuar com o trabalho. Outras pessoas nessa comunidade aprenderam. Essas pessoas estão continuando fazendo o trabalho nessas outras comunidades? Apa ndida kuti nditsvake pashazi, kufamba kwa pashazi. Nditsvake mota, ndikaone jamule mukapfunyisa ine mule kulonga kuti kufunyisa mbanzanu omwe adziwa ndimwe basi. Tepa ninyepi kuti ndadihirira kuti pano ate Nyamatanda kutali, ndikana ningaswika ndikana nyumba ya kudini, ya kulogali kugona, ndidafamba jangu kali maka muzona mule safuna kufamba na mota. Kutali mesmo. Tem custos.
ela não conseguiu ainda ir fazer a avaliação e monitoria para ver se de facto as outras senhoras não só receberam o modelo, mas também estão a disseminar. Isto acarreta transporte para sair daqui até aquelas comunidades e também vai precisar de alojamento e alimentação, pelo tempo que ela vai ficar lá a fazer a monitoria desse trabalho casa em casa. E ela não quer mentir, ainda não conseguiu esses recursos para deslocar-se até aqueles sítios e ver se de facto a ideia pegou e está-se a espalhar dentro de cada uma das comunidades. O que a senhora acha que ainda precisa melhorar? Zazikwana kuti munhu habvika bodzi nekwasikana kule tendi phate basi kutimiza kuti kuna nangu akubaliwa alikukula akukumpiriri itendizali ndikumpiriri kweko ndikumpiriri kufugawo apate kuti kunda ndafusasanya chazwa kwana na wokumala palika ndakwana tekwenzendi dini ndibate basa. É trabalho continuado. Quer o segmento e a madrinhagem das meninas, porque há outras continuam a crescer e outras continuam a ser nascidas. Então é trabalho contínuo e deve ser feito. E ela está disponível para continuar a fazer esse trabalho para o futuro. Então precisa melhorar nesse sentido, que tem que ser monitorado e tem que ser continuado, não está completo. Mas o mesmo também acontece no lado dos fogões. Não está completamente terminado, que essas 3 comunidades ela foi ensinar e aqui na comunidade dela também ensinou e pronto, chegou ao fim. É trabalho que tem que ser feito sempre, sempre e sempre. E ela tem consciência disso, que o trabalho foi sim começado e está a andar, mas precisa de ser continuado e à medida que vai ser continuado, vai sendo melhorado. Ela produz essencialmente 5 culturas, não é? Com as principais sendo milho e mapira para alimentação e depois gergelim para venda. Eu estive a consultar onde é que ela normalmente vende. Tingando tongesa watu kwa kile maneno. Hapana mtu maudini. Hakuna bazali kuti ungatenga vitu zako nenda katengesa. So mtu angashinga tema ne abwe msesa amuna magwele bano alipo napele sombani ndimo nyakubwela. Odda singwenda hapo na 3 ndakalepo ne. Kundopeleka kuti hauna cha kwenda kuchigayo. Agwa chinchino jana maneno kulima ife utiro. Mbabwela wantu kufika maposto mule ne. Unazuma masaka zvili na masaka vitatu dini tutengeswa tupinda hao. Há muito tempo, quando produzissem milho, muita mapira, por exemplo, não havia assim comércio oficial com o mercado, com compradores e revendedores, etc. Não. Quem quisesse comprar passava casa em casa e consultava se tem aquilo que pretende, se é milho ou se é mapira, e se tem, quem determinava o preço era também o próprio comprador. A pessoa que tem um produto vendia porque precisa de algum dinheiro para levar a moagem, para conseguir moer milho em farinha e comer com a família, e aceitava qualquer valor que o comprador propusesse. Mas, quando se introduz a cultura de gergelim e se reforça, as coisas mudaram porque, primeiro, já não há necessidade de vender muito milho. Segundo, as pessoas que compram gergelim já vêm equipadas, trazem seus sacos, o preço é estabelecido, é conhecido por todos, compram e vão-se embora. Já é um bocado mais formal e mais garantido esse mercado e essa venda do que antes de o gergelim entrar muito no comércio. E quem que veio e incentivou vocês plantarem gergelim? Por isso eu já engatei para o governo, né? Quando eu tive que ser feito na culima magwere, hapana lucro. Agora vinani mudini mulime byano chitoe já vala munona chigayo muno dini magwere akadini akagala já na jinji já no começar kudini kudio kuti sim chitoe chilibozo começar já culima chitoe. Projeto, ela não se lembra do nome, mas foi projeto que entrou e pensou que as pessoas estavam na comunidade, estavam a sofrer muito a produzir milho e mapira, cereais para alimentação, mas que esses cereais não tinham muito valor comercial. Então foram sensibilizados a produzir gergelim, porque o gergelim tem esse mercado muito potencial para venda, compra e venda, e depois vendendo o gergelim é muito dinheiro, conseguem já dinheiro para resolver
muitas preocupações do que a venda de grandes quantidades de milho, por exemplo, desses cereais em preço muito baixo, que não dava muita vantagem. E a forma de plantar gergelim é mais ou menos do mesmo jeito de se plantar e cuidar de milho e mapira? Sassá. É igual. É igual. É igual, sim. E a área que se planta é igual? É menor? É maior? Ndima ikulu maningi sawangisira maningi magwere kuti ndio kumida inodini inaponesa wana pa nyumba. Dinheiro ndi pode kufuna kuita ndima ikulu ya Chitowe simba inodakaya dini yapera. Tisadawangisa maningi kumagwere kule ulima padoko Chitowe kutione bani hadi agwenta. Há uma ligeira diferença nos espaços, porque prioridade vai sempre para a alimentação, e a alimentação básica é essencialmente o milho e mapira, os cereais. Portanto, o maior esforço vai na abertura dos espaços para os cereais, porque são a segurança alimentar. Depois já é quando se vai com o resto de força abrir o espaço para colocar a cultura comercial, gergelim neste caso. E normalmente, conforme a experiência pessoal dela, o espaço de culturas alimentares tipo milho e mapira é maior, é muito mais grande do que de gergelim. Avitendere dinheiro alimangi muti. Avitendere tengu tilime magwere maningi tangu ndio chakuja cha panyumba. Dinheiro ndi munhu wakupita njira ndi 2 dia 3 dia dinheiro tani yapera chikulu maningi safera kumunda kuti wana waje tuponese mbumba. Agora dinheiro ndi 2 dia dinheiro tani yapera. Não criou muito desequilíbrio, porque as pessoas têm plena consciência que a alimentação da família é número 1, é prioridade número 1. Portanto, o maior esforço vai na abertura desses campos para a produção de milho e mapira. E, na verdade, o dinheiro não fica também muito tempo na comunidade, então produzem sim essa cultura comercial de gergelim, mas com plena consciência que a produção de gergelim não pode prejudicar a produção de alimentos que asseguram a existência da família. Digana maningi kwenda zende mbele ndi magwere chakujacho. Takuni chinhudi chakuti chinamanga mudzi. Mwana talima utilo pano. Ngafamba mudzi na munhu hapana munhu nesi nkonda achina. Yapera. Manje kumida alima ifeile tichanaye padoko. Padoko ni mwana achina labuzela unabusa goni bodzi. Ubusa anina kadeno mama ubusa goni bodzi javala. Agwate ngakulisa maningi dinheiro utilo. Ndagula makama mazvanyi pa nyumba manga nyumba zashapa zvensi tutu. Da dinheiro ina mala ola ibodzi ene. Agora comida aí mais logo nada. Há aqui uma diferença enorme entre produzir milho e mapira, por exemplo, e produzir gergelim. Se você produz muito gergelim, você é de conseguir muito dinheiro e pode melhorar, tipo construir sua casa melhorada, comprar equipamentos para sua casa e coisas que você precisa de adquirir mediante o uso de dinheiro. Mas depois o dinheiro acaba. E a família tem que continuar a se alimentar. Então, por isso é que prioridade número 1 é sempre melhorar os campos agrícolas que produzem culturas alimentares para assegurar a alimentação, porque mesmo hoje, se passar casa por casa, já não vai encontrar mais gergelim nem dinheiro do gergelim. Já passou. Mas milho há de encontrar. Talvez também mapira há de encontrar, porque é isso que as pessoas continuam a comer até chegar a outra fase. Portanto, são essas culturas que, na opinião dela, devem sempre ser investidas na sua produção, porque são culturas que mantêm a segurança alimentar de cada uma das famílias. Aquela comercial é importante, traz as coisas que devem entrar na família mediante dinheiro, mas depois de pouco tempo passa. Então, o milho e a mapira, essas sementes, elas são de vocês? Nada, nzatu mesmo. Lima ifezile, tinaona kuti wala yakwana ne. Tinasangusa mbeu padoko toikha pa khundu libodzi mapira tokoyawo. Kuti wala yakwana tidini tizale. Geralmente é semente da comunidade. Cada ano que produzem, quando chega a fase da colheita, colhem e aproveitam separar. Uma parte é para alimentação, a outra parte fica para semente. Quando chega a época de sementeira, então utilizam aquela parte, se é de milho ou se é de mapira, mas que foi reservada para semente, então é aquela mesma que é usada de novo para semear. O que significa para a senhora a comunidade de Matema? Mas nada, haina problema. Kala bo, tamba bo, hakuna confusão, nada. Tokamba ukangana mesmo, kuti até kubela kwa mwali ndili papi,
Só está um problema é mzona nada. Ainda não tem motivos para mudar. A comunidade é o melhor lugar para ela, Matenga, e se fosse possível até iria morrer aqui mesmo, sem mudar. Portanto, ela não experimenta nenhum problema que lhe obrigue a sentir-se mal dentro desta comunidade. Sente-se muito à vontade. O que falta para a senhora fazer melhor ainda o trabalho da senhora? Tipo, Jugussota. Jugussota nchini. O de mundo anapata basa ne. Wakula ngati pana mangira mbuzi ndo pasani. Tani saida leo mnajua fugao. Nenda tema ndida chena ndinabwenda tani. Ndida shipa. Hapana ne sabau ne anji. Manjini bakumpiriri. Ndizoga kwa sikana. Dama kwa sikana disapasiwa makamizeti ne. Na parki. Kutishande na wakaza kamizeti. Kapulana so. Atitambiri. So kwa mndi chini cha kuti mbana watu wakufundisa ife. Nimbachimana kudini. Kuhirinza stule. Iyo ombo wakuru. Tekuona kuti munhu huyu alikushanda. Anafuna njimbo. Kudao sabau. Tuda manjine sabau neta manjine sabenze satani. Nimbakumpiriri basi. Falta aqui são incentivos para esses 2 trabalhos que ela faz. Pelo menos o lado das raparigas, elas recebem alguma camiseta. Capulana. E capulana. Capulana é esse tipo de pano. Portanto, recebem isso pelo trabalho que fazem em serem madrinhas. Do lado do fogão já é o contrário, não tem nenhum incentivo. Ela quando vai fazer fogão, vai limpa e volta suja. Quer dizer, tem que andar a mexer em argilas, em pedras, essas coisas todas e depois volta para casa suja. Portanto, não há nem sabão nem nada que ela possa usar para limpar-se, não é? Então, gostaria que os mais velhos, as pessoas que implementam esses planos, esses projetos, essas iniciativas, lembrassem na forma de como incentivar.